Hoje nós vamos então concluir aí a primeira visão do pilar da disciplina, que é de fato um pilar muito rico, né? Nós vamos ver que a partir aí das frases, dos alertas e das dicas práticas que diversos autores nos deixam, a gente pode, na verdade, se aprofundar na prática em muitos assuntos. O primeiro grupo de frases está relacionado ao tempo. A disciplina é um dos ingredientes essenciais, né, para a gente conseguir executar aquilo que a gente escolher, né, precisa de tempo para fazer. E o Einstein deixou essa frase dizendo que falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. É muito comum as pessoas não se preocuparem em como usam o tempo e depois ficar com essa sensação de que não deu tempo de fazer aquilo que a gente queria. Outra frase ligada a esse assunto é de autor desconhecido, diz assim: você nunca encontrará tempo para nada. Né? Tem gente que fala assim, eu não achei tempo, não consegui tempo, né? A gente, de fato, não tem tempo escondido em nenhum lugar, não tem nenhum jogo de realidade virtual que permite a gente encontrar tempo como bônus no jogo da vida. A única forma que a gente tem de ter tempo para fazer alguma coisa é a gente escolher usar esse único tempo que a gente tem por escolha nossa. Então, se a gente quer tempo para fazer alguma coisa, somos nós que temos que nos disciplinar para fazer com que esse tempo esteja disponível. E isso, obviamente, significa deixar de fazer alguma outra coisa que estaria ocupando esse tempo. Mas o ponto fundamental é que essa é uma decisão nossa. Outra questão importante, citada aqui nessa frase do Bernard Shaw, é que, como nós já vimos no princípio da tomada de atitude, nós de fato temos a ousadia de começar. Mas ele nos lembra que só começar não é suficiente. A gente precisa também terminar as coisas que a gente se propuser. E isso exige, segundo ele, determinação. Outro autor que nós já citamos várias vezes, o Stephen Covey, também tratou desse assunto nos livros dele. E a frase que está relacionada com esse tema aqui diz que a chave não é priorizar o que está em tua agenda. É muito comum as pessoas fazerem listas de tudo que têm que fazer e depois definir prioridades com base nessa lista. O que ele diz que o que a gente tem que agendar, isto é, reservar tempo para fazer, é aquilo que a gente escolhe como prioridade. Esse conjunto de frases, né, nos leva aí a um tema que tem vasta literatura, tem cursos, tem muitos materiais, né, que é o assunto da gestão do tempo. Então eu gostaria aqui de provocar a reflexão, né, o quanto que você de fato faz uso, conhece esses recursos, né? Hoje em dia todos nós temos uma agenda poderosa no celular, mas muito poucas pessoas sabem de fato tirar proveito de todos os recursos, né, que essa agenda nos oferece, né? Nossos celulares modernos são computadores
de bolsa ou de mão, se vocês preferirem, tem uma capacidade de fazer um monte de coisa que é muito útil. Mas a gente precisa ter vontade de aprender, né? Esse é um tipo de assunto que talvez a gente possa abordar em alguma apresentação separada, em alguma palestra, ou com algum consultor ou profissional especializado nesse assunto. Aqui nós vamos continuar aí com mais provocações semelhantes. Aqui tem uma frase do Bill Gates, que como homem da informática nos lembra que o modo como você reúne, administra e usa a informação determina se vencerá ou perderá. Nesse mundo digitalizado que nós vivemos, a quantidade de informação que nos chega é cada vez maior. E o que ele está nos alertando, a gente precisa fazer, de alguma forma, a gestão da informação. Então, essa é uma outra área aí, onde a gente pode também buscar muitas fontes, né, que é essa área chamada aí de gestão da informação. Só para dar um exemplo aqui, pensem, por exemplo, em como que cada um de nós organiza a informação sobre as tarefas que tem que fazer. Onde que isso está elencado, com que tipo de ferramenta, com que forma de acesso, e se porventura, né, a gente tiver muitas tarefas, a gente atua em ambientes, né, que nós chamamos de círculos sociais, que envolvem outras pessoas, né? Então a gente precisa que essa informação esteja disponível num formato que outras pessoas possam fazer as tarefas no nosso lugar. Aliás, essa é uma das estratégias mais inteligentes para a gente obter tempo. Pedir para os outros fazerem as coisas para a gente. É claro que isso depende da nossa relação com as pessoas, né? Se a gente tem, por exemplo, funcionários, ou se a gente tem voluntários, ou uma outra relação que permite que a gente tenha essa possibilidade. Outra frase que nós selecionamos hoje é do Jack Welch, também já citamos várias vezes, que diz assim: o sucesso é menos uma função de previsões grandiosas do que um resultado de poder responder rapidamente às mudanças reais à medida que elas ocorrem. Essa frase faz um contraponto, né, de certa maneira, com os dois tópicos anteriores. Gestão do tempo e gestão de tarefas são tratadas por muitos autores e muitos livros como coisas rígidas. E no mundo moderno é absolutamente indispensável que a gente seja flexível, porque as nossas demandas são muito, como se diz, instáveis, né? A possibilidade, por exemplo, de comunicação instantânea que nós temos hoje com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, desde que esteja conectado à internet, permite que a gente receba demandas de qualquer pessoa que a gente não conhece a qualquer momento. Então a gente precisa desenvolver isso que nós chamamos aí de flexibilidade. Isto é, fazer a agenda da semana na segunda-feira e querer que na sexta tudo tenha sido feito conforme nós escolhemos na segunda, hoje em dia, é praticamente impossível, né, se você tiver que interagir com outras pessoas. Outra questão muito importante é a questão aqui citada pelo John Bergman, um general americano,
que diz assim: nunca temos tempo para fazer as coisas corretamente. Né? Tem muitas pessoas que usam esse argumento: olha, eu tenho pouco tempo disponível para fazer, então eu não vou fazer caprichado, eu vou fazer de um jeito simplificado ou até de regular para baixo. Mas o que acontece quando a gente faz isso é que, em alguns casos, as tarefas vão voltar para a gente, porque quem encomendou a tarefa, o chefe, o cliente, o paciente, o amigo que pediu para a gente fazer determinada coisa, vai rejeitar a qualidade daquilo que nós entregamos. E aí a gente se vê obrigado a interromper todo o restante que a gente tinha escolhido fazer e refazer aquela tarefa. Então, o que ele nos lembra aqui é que se a gente trabalhar de forma a ter qualidade no resultado, a gente elimina esse problema de ter que refazer e que sempre acontece de forma imprevista. Essa questão não é nova, essa questão vem da antiguidade, nós já citamos várias frases bem antigas. E esse é um provérbio da cultura chinesa, né, que nos faz lembrar que é, como diz na cultura brasileira, de grão em grão que a gente constrói um bico cheio, né? Diz assim: muitas pás de terra geram uma montanha. Muitas canecas de água geram um rio. Né? Então, o que a gente precisa, de fato, é estar disposto, né, a carregar muitas pás de terra e a mover muitas canecas de água, conforme a nossa escolha, para que a gente tenha a montanha ou o rio que a gente deseja. Outra frase relacionada aqui a essas dicas práticas é do Napoleon Hill, também já citamos várias vezes, e que nos lembra, né, que a gente precisa terminar tudo que a gente começa. Porque se a gente escolheu começar determinada coisa, porque aquilo é importante para nós, porque a gente escolhe o que a gente quer fazer. Se não era importante, então não faz, né? E se a gente quer, então, de fato, ser bem-sucedido com aquela escolha que a gente fez, a gente precisa terminar. Essa palavra acabativa, né, que eu saiba, ela ainda não consta no dicionário, mas ela é muito comum no mundo do empreendedorismo. Né? Se não me falha a memória, quem inventou essa palavra foi o Paulo Lemann, que hoje é um dos sócios da Ambev, mas que começou também como empreendedor de pequeno porte. Mais uma frase aqui para a gente conectar com os próximos temas que nós vamos abordar. Uma frase do Mark Twain, escritor do século XIX, conhecido por livros para jovens, adolescentes, mas que também escreveu muitas coisas sérias, né, para adultos, principalmente crônicas. E a frase aqui diz assim: o segredo de progredir é começar. O segredo de começar é dividir as tarefas árduas e complicadas em tarefas pequenas e fáceis de executar. E depois, começar pela primeira. Essa frase é uma receita, né, para a gente colocar em prática aquilo que nós chamamos de objetivos e metas. O segredo de progredir é começar. Mas para a gente começar, a gente precisa escolher o que nós queremos fazer. É isso que a gente chama de objetivos.
aonde que a gente quer chegar. E a divisão do caminho para chegar nesses objetivos em tarefas pequenas e fáceis é o que nós vamos chamar de metas.